Olá, Conversa de Peso na sua 11ª temporada. Uma alegria poder estar de volta, conversando com toda a nossa Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha pelo nosso canal 14, São Leopoldo pelo nosso canal 6, mas para todo o nosso Vale dos Sinos, nosso Vale Germânico e mundo afora através da nossa internet. Nosso Conversa de Peso tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, nosso SIC ficou para 2025, né? Impossível recebermos em Gramado agora pessoas do Brasil e do mundo inteiro, dado a dificuldade de chegar nos aeroportos, né? Mas a gente tem um encontro marcado. Em novembro, o Universo do Calçado se encontra na Zero Grau, em Gramado, no Serra Park. E o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Conversa de Peso de hoje tem um encontro muito especial onde a gente vai falar sobre revitalização social de áreas urbanas. O meu convidado de hoje é natural de Caxias do Sul, filho do seu Dante e da Dona Teresa, com dupla cidadania brasileira e britânica. Formado em arquitetura e design, trabalhou com exportação de calçados finos e boutique própria na conceituada Portobello Road, em Notting Hill, Londres, nos anos 2000. Foi correspondente de moda internacional na London Fashion Week, Paris Fashion Week, para a revista exclusivo do jornal e jornal exclusivo do jornal do Grupo Sinos. Idealizador do estúdio Sol da Sinos, tem projetos de arquitetura e design focado em revitalização social de áreas urbanas. É CEO da Sol da Sinos Gases e Equipamentos, empresa familiar fundada com o pai e o irmão há 40 anos. Seus mais recentes projetos, além, é claro, do nosso estúdio Sol da Sinos, um curso de tecnologia da soldagem em colaboração com a nossa Fundação Liberato. Hoje teremos uma conversa de peso com Mauro Slomp. Seja muito bem-vindo, Mauro, para essa conversa de peso. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço, né, a oportunidade. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória, né? Natural de Caxias, passou parte da juventude lá com a família em Santa Catarina, é isso? Não, eu nasci em Caxias do Sul e em meados, quando eu tinha uns 13 anos, meu pai foi transferido, ele trabalhava na White Martins, e ele foi transferido para Porto Alegre como gerente regional, né, da região. Então, de Caxias para Porto Alegre, em 83, meu pai se aposenta e decide fundar uma pequena companhia chamada Sol da Sinos. A gente vem para Novo Hamburgo. Mas antes disso tem episódios aí de férias, por exemplo. Férias que eu passava no meio de uma... Na realidade, assim, meus avós maternos tinham terras perto de Urupema, Santa Catarina, entre Lages e Urupema. Você para ir se acostumando com fog já? Para ir se acostumando com o frio, né? Porque lá faz muito frio. E a região também é bem típica, assim, no alto planalto, né? Vamos dizer assim. Mas foi um período muito legal, que eu tive muito contato com a natureza. Assim, tinha... Porque aquela região tem muito frio e tem aquela neblina, né? Também. É uma preparação para Londres ali, com o frio e o fog de Londres. Aí, tem bastante... tem festival também do pinhão. Só que em Londres não tem pinhão, né? Por isso que tu voltou, então. Por isso que eu voltei, tava com saudades do pinhão. Como é que foi a fundação da nossa Sol da Sinos? A Sol da Sinos foi em 40 anos esse 40 ano, anos já, né? Vou fazer agora dia 9 de setembro. É uma data que nós temos que comemorar, assim, eu digo pelo fato essa responsabilidade de comemorar ficou para mim, né? Já que meus sócios principais, que era minha mãe e meu irmão, já não estão mais aqui. Então, eu acho que o destino, o poder superior me conduziu a isso, né? Para celebrar 40 anos. Sol da Sinos nasceu pequena, na rua 25 de Julho, em Novo Hamburgo, e a especialidade dela sempre foi material de soldagem.
Então, tudo que tu imagina em referente à solda, como eu sempre imagino Soldacinos, imaginei no passado, e agora mais ainda, é uma empresa, é um empório, é como se fosse um empório da soldagem. Então, lá tu vai encontrar todo o equipamento que tu precisa, todos os consumíveis, distribuição de gases. E agora a gente tem um novo projeto, né, em parceria com o Liberato, que foi, na verdade, começou já o ano passado, né, que é o cursos de soldador, chama Tecnologia da Soldagem. Vamos lembrar, né? Acho que é importante a gente destacar isso aqui, Mauro, que um bom técnico de soldagem hoje é um profissional extremamente bem remunerado, reconhecido no mercado, solicitado, disputado, inclusive, no E não mercado, né? tem E profissionais. não tem gente Esse disposta a é trabalhar com isso. a razão É um grande pela mercado para as pessoas, né? na verdade, a razão assim que eu decidi reviver o curso do Liberato, porque eles já tinham um curso, mas só que não existia aquele incentivo, né, de uma empresa que pudesse apoiar eles também. Então, e outra também, o importante é que eu precisava, na verdade, o setor da soldagem a gente sempre precisa, como tu falou, de mão de obra especializada. É uma área muito técnica, então nós precisamos de mão de obra especializada. E para isso tem que fazer as formações. Temos que ter cursos técnicos. Para mim é essencial. Porque é uma diversidade muito grande Muito de grande, materiais, de muito grande. equipamentos e tudo. E tu não vai entender a solda em um ano. A solda ela é um processo. Para cada solda tu precisa ter um laudo técnico, né? Para isso tu vai ter que ter um vazamento, vai ter que estudar bastante. Mas é um profissional rapidamente absorvido pelo mercado, Sim, e tá mesmo numa no seu estágio demanda. inicial, e só melhora, né? E eu vou te dizer, o nosso curso, que foi o ano passado primeiro, teve 14 inscritos, sendo 2 mulheres. E essas 2 mulheres, uma é independente, tem um negócio dela, e a outra, ela está trabalhando numa empresa de um casal amigo meu, e já melhorou o salário dela 50%. Isso aí. E se empolgou e agora está no outro nível já quer começar para o nosso segundo curso, que vai ser curso de soldagem TIG, que é uma soldagem mais detalhada. E eu também quero fazer um curso só para mulheres, né, soldadoras. Então isso é muito importante, porque, como tu disseste, esse mercado, ele não tem, existe a demanda, mas não tem oferta. Eu me lembro quando eu estive na Parks, em Cachoeirinha, 20 anos atrás, a maior parte das pessoas na sua área de montagem eram mulheres. Sim. Pela facilidade com que elas trabalham com a precisão, né? Detalhamento. Como elas são dedicadas. Isso. Né? E a questão da solda TIG, que é o outro processo, que é o mais elaborado. MIG, para estruturas, tubulações. TIG, mais detalhado, encaixa muito bem a questão da mão de obra feminina. Né? Vamos falar um pouquinho do que te levou a isso tudo, né? Porque arquitetura, hein? A arquitetura, eu sempre gostei de desenhar. O primeiro projeto que eu fiz foi um banheiro na casa do meu pai. Eu tinha 9 anos de idade e eu já estava imaginando assim mudar o espaço, né? Foi a primeira visão que eu tinha da arquitetura. Mas eu acho que a arquitetura ela não é só vamos dizer assim, uma arte, né? A arquitetura ela engloba muita coisa e ela engloba o social, ela engloba a parte toda de responsabilidade que a gente tem com o entorno, né? Então não existe só a questão de construir. Um arquiteto tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre repito para mim mesmo, para as pessoas, é que um arquiteto ele tem que ser uma pessoa extremamente otimista. Ele não pode ser pessimista. Essa é uma frase do Norman Foster, um arquiteto britânico. E realmente é isso. Explica. Porque o arquiteto ele tem que começar com as fundações, né? E se tu não começar com essas fundações ali, né, começar com um projeto simples e aí começar
a build up, né, que a gente fala, a construir, não vai ter um embasamento. Então, tu tem que ser pessimista, tu tem que ter essa persistência, tu tem que ter paciência, tu tem que ter resiliência também, tem que sonhar, tu não pode deixar de sonhar. Eu imagino que na tua trajetória tu tenhas passado por desafios do tipo preservação da paisagem natural do espaço, por exemplo. Como eu faço uma modificação de algo mantendo aquilo que está constituído, né? Isso é cada vez mais atual na Europa e aqui a gente está aprendendo esse conceito, né? E, por incrível que pareça, o Brasil já está nesse contexto. Tu entende? Já existe a natureza. Se fazia isso sem enxergar isso, já né? Anos 80, quando o natureza. Schaeffer fez o movimento de preservação de Hamburgo Velho, manutenção do Morro dos Irmãos ao fundo, já era isso, né? Então, a gente já está isso meio que em natura, né? O Faz Brasil parte. faz parte. A gente teve um exemplo muito grande, né? As enchentes. Então é evidente que essa a questão da arquitetura social, arquitetura do meio ambiente, ela é muito, no momento, ela é essencial para que a gente comece a repensar dentro daquilo que a gente já tem, que é a natureza abundante no Brasil. Então eu vejo assim, não é só uma questão de vamos construir mais. Aqui em Novo Hamburgo nós temos exemplos de áreas de empresas, prédios que foram que no passado, e tu sabe como foi isso também, teve muita história do calçado, a gente tem fábricas inteiras que não estão sendo usadas. Então essa questão poderia ser feita. Poderia ser feito esse pessoal, por exemplo, na Santo Afonso, onde a Saudacino está, que eu também fui vítima de uma enchente, mas que não atingiu o prédio na sua, vamos dizer assim, ficou no degrau de entrada. Então eu fui afortunado nesse sentido, porque eu não perdi a parte patrimonial, lógico, o faturamento, né, a gente teve impacto, mas voltando, em Novo Hamburgo a gente tem muitos núcleos, muitos prédios que ainda estão abandonados sem uma solução. Esses prédios podem se tornar habitações sociais de baixo custo. Antes da gente falar da atualização das áreas urbanas, eu quero te provocar um pouco mais da tua formação e da tua experiência internacional também, né? Porque eu sei que isso aí foi fundamental para a visão de mundo que tu tens hoje, para os projetos, inclusive, que tu traz hoje para a nossa região aqui, né? A tua formação na URGS e depois a tua ida... Primeira formação foi na universidade, a North London University. Já validou lá e já seguiu não, lá? Eu estudava arquitetura, eu fazia técnico em desenho de arquitetura no Colégio Batista em Porto Alegre. Perfeito. No meu segundo grau na época, que agora é ensino médio. E lá eu aprendi com a professora, inclusive foi ela foi filha do Hildo Meneghetti, do governador, né, do estado. Isso. E ela dava aula de português e desenho de arquitetura. E foi ali que eu consegui começar a ter a parte técnica, né, entender a parte técnica da arquitetura, conhecer o papel vegetal e o nanquim, que hoje em dia é uma raridade. Isso tu não tem mais. Eu ainda sou do sketch, de desenhar, né? Eu acho que não existe uma ferramenta tão importante como tu colocar ali o teu traçado no papel. Ali tu vai ter uma identidade. Ali é a tua identidade. Quantos anos de Inglaterra? 35 anos de Inglaterra. Retornei por vamos dizer assim, um destino, né? Eu vim de férias e era aniversário da minha mãe, celebrei com ela, e infelizmente 3 dias após ela faleceu. E aí a Saudacinos, como o outro sócio tinha falecido também, meu irmão, nós não tínhamos um administrador, né? Uma pessoa que fosse um inventariante. E aqui estou eu, né? Decidi, poxa, eu vou
Decidiram a vida por ti, então. Decidiram, né? Então, destino, poder superior, alguma coisa disse, não, tu tem que voltar e Teu lugar é aí. teu lugar para tu começar, e eu não consigo parar, né? Então eu tenho que estar sempre em movimento e fazendo um projeto. A minha vida sempre foram projetos, né? Em Londres, quando eu comecei, eu já em 86, claro, eu era bem jovem na época, eu tinha 19 anos, e então 19 anos tu trabalhava, mas também tu queria se divertir de noite. E aí tu começa a encontrar as pessoas, e aí eu tive vamos dizer assim, a sorte de encontrar umas pessoas que estavam na área de design, né? Área de cinema, design. Design engatinhando no mundo. E eu estava bem no começo ali de tudo. E aí aquilo me incentivou muito, né? Que eu já estava estudando arquitetura, eu já tinha entrado não na faculdade de arquitetura, mas na PUC, em Porto Alegre, eu estava fazendo história, né? E a história intrinsecamente é relacionada com a arquitetura, enfim, as artes. E aí em Londres, né, com aquela explosão de museus e galerias e o movimento em si da cidade, né, a história, isso me deixou muito vulnerável para eu seguir, disse, não, eu vou ter que agora tentar entrar na faculdade, quero entrar na faculdade de arquitetura aqui. E foi aí que eu decidi fazer a escola de arquitetura na North London. Lá funciona diferente, não é como aqui, não é um vestibular, é por talento mesmo, eles te entrevistam e dizem se tu vai ser ou não arquiteto, se tu pode ou não ser arquiteto. Então eles te colocam, tu tem que fazer um portfólio de desenho daquilo que do teu projeto inicial. Em vez de proeficiência, é proeminência. Proeminência, isso aí. Puxa vida. E não aí? Existe essa questão de, não, eu estou fazendo arquitetura, mas não gostei, daí eu vou passar para medicina. Não. Tu vai ser um arquiteto. Vai ser um arquiteto nato. Ou tu isso é decidido por uma bancada, né? Antes de tu entrar na faculdade, tu é entrevistado e aí eles examinam o teu portfólio. Aí são projetos. E a experiência com Londres, projetos no Cairo, os projetos assim, em Capri, Barcelona, desenvolveram, praticamente desenharam a tua trajetória de vida e profissional. Isso. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Tá bom. Hoje numa conversa de peso com um arquiteto, CEO da Sol da Sinos, nosso amigo Mauro Slomp. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Olá, de volta com nossa Conversa de Peso, 11ª temporada, no oferecimento do Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no Serra Parque, em Gramado, lá em novembro, no 0 Grau. E o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Hoje eu recebo aqui o arquiteto, mas CEO da Sol da Sinos, especialista em projetos de revitalização urbana, e a gente vai conversar bastante sobre isso agora, Mauro Slomp. E o Mauro conversava com a gente sobre essa experiência internacional dele, eu te provocava sobre projetos acadêmicos desenvolvidos em Capri,
no Cairo, Barcelona, Isso. É que bebendo direto da fonte. É que a escola de arquitetura, a North London, onde eu tive o privilégio de estudar, ela era uma escola inovadora. Na época, ela era uma escola nova e inovadora. Então, nós tínhamos um departamento lá que se chamava Low Energy Building Department, que era um departamento só para prédios que usavam pouca energia e mais energia natural. Então, tudo isso começa a te penetrar, vamos dizer assim. Vai moldando, né? Vai moldando a tua visão, né? A tua visão através de uma academia. Estamos falando né? de 35 anos atrás. 30, eu estou falando isso que não existia, a palavra sustentabilidade, ela não era conhecida. Mas vocês já falavam de Lá na penetração escola do de sol arquitetura, dentro dos ambientes. a gente já falava como usar prédio, como construir, né, espaços utilizando materiais que são com pouco impacto ambiental, né? E também espaços que possam ter ventilação natural, luz natural, o próprio material, né? O tipo de material a ser usado para arquitetura. As técnicas construtivas britânicas são muito próximas da nossa, assim? Na realidade, existe uma grande, isso que eu acho interessante para Novo Hamburgo, que poderia ser, é um canal bem interessante para a arquitetura aqui, para desenvolver mais a parte do restauro. E o restauro é muito, muito importante na vida, não só dos britânicos, mas na Europa em si, né? Então, eles têm um cuidado enorme de os prédios. Os prédios são como, né, são obras de arte. São obras né? de arte. Então, eles têm que conservar. A arquitetura na cidade de Londres, ela é toda... túmulos são também, né? A arte sepulcral é uma expressão artística fantástica ao longo de toda a nossa história humana, né? Então, o que acontece? Dentro da faculdade, na North London, os alunos começam já a pensar, desde o primeiro ano que existe o Foundation, que é um ano antes de tu começar realmente a faculdade, que é onde tu vai ter essas experiências, né? Experiências de materialidade, né? Como que o meio... Não adianta tu chegar com um projeto lindo, esteticamente bonito, mas se não tem um juice, que a gente falava, né? Um suco maior ali, né? Que é a parte da funcionalidade. Por curiosidade, chegaste a estudar o enxaimel, Farquhar? Não, lá existe um estilo parecido também, que é o Tudor. Arquitetura Tudor, da época da família Tudor, da dinastia Tudor, né? Sim. Então ele é semelhante. Né? Que também aproveita os mesmos elementos. Tem elementos lá, tem... Toda a Europa, de alguma forma, acho que ela... A gente fala muito do alemão ali, mas na França, né, eu acho que... São várias influências que, na realidade, a Europa, na época medieval, ela era muito, vamos dizer assim, existiam casamentos entre as realezas e os reis, né, as famílias reais, existia essa mescla de países, né, para manter o poder, enfim, e ao mesmo tempo eles traziam artistas, levavam artistas da Itália, iam para a Inglaterra, da Inglaterra iam para Itália, ou da Alemanha iam para a Inglaterra e vice-versa. Então existe uma influência muito grande em relação a esses artistas em outros países da Europa. Que projetos são esses que tu participou? Olha, Barcelona, o primeiro projeto que a gente fez foi em 2 projetos. Barcelona foi o primeiro ano da Faculdade de Arquitetura e assim, como funcionava o modus operandi do curso.
no começo do semestre, eles te colocavam numa sala, 14 alunos, e aí faziam um sorteio, né? Qual a cidade que nós vamos ir esse ano para conseguir juntar todos os a data que a gente falava, né? Os materiais, as fotografias, todo um levantamento. Então a gente foi premiado em ir para Barcelona, foi o nosso primeiro ano. Lá eu conheci obras de arte como o pavilhão do Mies van der Rohe, que é um pavilhão que foi feito em 1922, 21, 22, para uma exibição em Barcelona. E é um pavilhão super moderno e usa materiais incríveis. Então foi meu primeiro impacto assim de um prédio público, né, para uma exibição. Aquela Barcelona que encantou o mundo nas Olimpíadas de 92. Isso, né? incrível. E foi nessa época, ali, né? foi depois, um pouco depois, porque eu entrei na faculdade em 93, quando eu comecei o meu ano acadêmico lá. E logo em seguida a gente viajou para Barcelona. E lá tu começa a ver, em Barcelona, uma área chamada Bairro Gótico, que tem muita história e arte envolvido ali. E essa justaposição entre o moderno e o antigo, o moderno e o clássico. Então, como é que tu está trazendo isso para cá, hein? Cairo foi um grande projeto que a gente fez, um anteprojeto, na verdade, acadêmico, que nós usamos uma área em Cairo, foi escolhida pelo meu professor e por um professor da Universidade do American University, que ele também era arquiteto e arqueólogo. Então, ele tinha uma relação com a North London muito grande. Ele era casado com a headmaster, que seria a reitora da Faculdade de Arquitetura. Então, nós tivemos esse privilégio de ir ao Cairo. Mais uma vez, a gente foi sorteado para ir ao Cairo, nosso estúdio. E aí, lá no Cairo, nós tivemos que ir numa área. Cairo sofreu um terremoto muito grande em 92, ou 92, se não me engano. Em 96, nós estávamos no Cairo. E tem uma área que sofreu muito, uma área que é um bazar, né? Existe um bazar, nada mais é que um caminho que tem muitas lojinhas pequenas, é tipo uma passagem coberta, e ali nessa passagem tem desde pequenos artesãos fazem tapetes à mão, vasos, enfim, todo esse processo. E foi uma área que é uma área pública e ela foi devastada. Então, o nosso projeto foi como restaurar essa área, como voltar, desenvolver um projeto ali que possa ter uma função social, uma função pública e, ao mesmo tempo, reviver sem tirar a identidade do lugar. Como tu traz isso para Novo Hamburgo de 2024? Novo Hamburgo. Vamos falar um pouquinho dessa revitalização urbana agora da Praça Marco Kirch. Marco Kirch, um homenageado, né? Uma pessoa incrível, foi ele que me apresentou na verdade, foi o Marco que me trouxe no Comitê da Indústria, da CI, né? E o Marco realmente é uma peça inspiradora, né? Então ele me inspirou nisso também. Existe um vazio urbano embaixo dos trilhos aqui do Transurb, né? Perto da Solda Sinos, na verdade na frente, tem esse vazio urbano, uma área de quase 5.000 metros quadrados. Em 2012 eu retorno para visitar minha família. Eles tinham recém-construído o prédio na 1º de março, ou na frente desse vazio urbano. E eu disse, poxa, Eu olhei aquilo, eu morava aqui, eu olhei e pensei, poxa, tem uma via ferroviária
aérea, vamos dizer assim, e embaixo tem esse espaço. Imediatamente me remeteu aos projetos que eu fazia em Londres. Um foi em Cairo e o outro foi em Londres, numa área chamada Portobello Road. Portobello Road existe também uma via, só que ela é rodoviária, chamada Westway. Embaixo tem esses vazios e ali foram construídas muitas coisas, desde espaços públicos, praças, áreas para caminhadas, lazer. Então, eu olhei e pensei, nossa, esse espaço aqui é perfeito para ser desenvolvido, para ter essa revitalização. E aí eu comecei a batalhar. Foi assim que... Como tá em isso, 2012. hein? Quem já recentemente tu tem tomado corpo esse projeto. Sim. A gente está vendo algumas imagens dele enquanto a gente conversa aqui. E outra coisa, nós começamos agora, o projeto já começou. Ele foi homologado ano passado. Perfeito. Nós temos a carta de homologação nós tivemos que ter carta de homologação, carta de cooperação entre a prefeitura e o Transurb, né? Então eles nos deram essa carta, né, para eu operar ali. Então o espaço, em teoria, ele é vamos dizer assim, do projeto Praça Marco Ele já Kirch. está dedicado, já está cedido ao projeto. Cedido. E aí nós tivemos uma reunião com a Arcari, que é uma construtora, e eles já estão construindo agora uma parte bem importante, Maravilha. que é a ciclovia, a continuação da ciclovia da rotatória ali do Móveis Líder, a São Leopoldo com a Alvear e 1º de março. Ali já está começando, já estão construindo, começaram começo de semana, lógico, eles tinham começado antes, mas veio a enchente. Claro. Então isso é evidente, as pessoas começam a olhar ali e estão sentindo um vigor, uma melhora. A área está começando a ter uma melhoria. E é incrível como um pequeno... E a foto da cidade tem mudado ali. Eu tenho tentado muito para isso, chamado a atenção de algumas pessoas. Prédios bonitos, altos, né? Ali próximos, Sim. ali na frente. Esse X, claro, ela muda o mapa. A foto daquela região toda da cidade está mudando. E acho que tu vem a trazer uma estética ainda mais qualificada e um uso melhor, ocupação melhor, né, pelas pessoas. Nós temos ali os beneficiados, quase 33 mil pessoas. A gente vai continuar te acompanhando. A gente vai fazer reportagens lá em loco. Vou escalar o time aqui para a gente estar acompanhando, porque a gente quer que isso possa ser uma verdade, não só para essa região da cidade, mas para outras tantas. Então, como tu apontou, como a gente tem prédios abandonados na cidade, como a gente tem áreas que vão ficando ermas por vários motivos, né? Que a composição imobiliária acaba não dando conta, né? Por interesse, pela falta de interesse em alguns casos, enfim. A gente tem muita coisa boa para conversar, evidentemente, não dá, o tempo nos chama, mas quero te dizer, Mauro, que primeiro uma grata satisfação poder contar um pedacinho da tua história, falar um pouco de o que tu está fazendo, de como tu está fazendo, e a gente quer estar junto contigo, te apoiando e vivendo esse momento junto contigo. E eu acho assim, fundamental o apoio teu, o apoio da Vale TV, o apoio da comunidade. Isso a gente precisa muito, né? A união faz a força, sempre é assim. Bem-vindo! Muito obrigado, muito obrigado. Hoje numa conversa de peso com Mauro Slomp, empresário, CEO aqui da nossa Sol da Sinos, mas nesse momento também o homem do estúdio criativo, né? O homem dos estúdios Sinos, né? Sol da Sinos, e um grande arquiteto que enxerga as áreas urbanas com uma visão de como elas devem ser, não de como elas estão. Isso tem muito valor, porque a gente precisa sonhar com o nosso mundo cada vez melhor. Um oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.